Aqui, dá uma olhadinha aí, mandei para você um post no Instagram. Aí depois você abre para mim que eu quero falar sobre esse post aí. Mas aí, só a hora que a gente for... Depois que fizermos a participação do Ricardo. Então, bom dia. Dez horas e 24 minutos. Bom dia. Show da manhã com Wellington Pires. O seu dia no ritmo certo. O ritmo certo é aqui nas ondas da Rádio Mix. E agora é a hora da convocação do nosso craque esportivo. Solta a vinheta, Davi! Batendo bola com Ricardo Rosas. Análises e polêmica do esporte. E é ele que nós chamamos pra cá. Alô, Ricardo Rosas, o que você tem pra gente aí? Bom dia, Wellington. Bom dia, ouvintes. Wellington, hoje é o 190º dia do ano, Wellington. Faltam só 175 dias para 2026 acabar. Dia do oncologista, dia do sonhador e dia do protético dentário. Certo. Wellington, esporte, nós vamos começar com a Fórmula 1. Nós tivemos o Grande Prêmio da Grã-Bretanha, onde foi vencido pelo Leclerc da Ferrari, quebrando um pouco a Mercedes, né? Certo. Em segundo, Russell da Mercedes, em terceiro, Hamilton da Ferrari, e o nosso Bortoleto chegou em oitavo lugar. Enfim, o brasileiro fez ponto, que é da Audi. O campeonato ficou o seguinte: primeiro, Antonelli com 179 pontos, segundo, Russell com 154, terceiro, Hamilton com 147, quarto, Leclerc, que foi vencedor com 108, e o nosso Bortoleto subiu para 14º lugar com 6 pontos. Bacana, bacana. No Mundial de Construtores, primeiro Mercedes com 333, segundo a Ferrari com 255, terceiro a McLaren com 179, quarto a Red Bull com 128 e em nono a Audi do Bortoleto com 6 pontos. Próxima corrida dia 19 de julho na Bélgica, no circuito de Spa-Francorchamps. Futebol. Começamos com o nosso amigo Levi. Aí, Levi, hoje tem informação aí de quantas anda o CRB. O CRB levou uma sapatada nesse final de semana em Londrina, perdeu por 5-0 para o Londrina. E enfrenta no domingo, dia 12, no Rei Pelé, às 19 horas, o Goiás. Osso duro também para o CRB. Certo. Na Série C, com inveja do CRB, o Voltaço levou uma sapatada do Maringá de 4-0. Maringá 4-0 no Voltaço. Próxima partida do Voltaço, na segunda-feira, dia 13, lá no Orlando Scarpelli contra o Figueirense. Série D, onde nós temos um representante só do Rio de Janeiro. E na semana passada eu falei que era o São José de São José dos Campos, falha total. É o São José do Rio Grande do Sul. E o jogo de ida lá em São José, a Portuguesa perdeu por 1-0. Tem que reverter aqui no Rio de Janeiro, no próximo domingo, dia 12, às 16 horas, no Luso Brasileiro. Antes de entrar na Copa, vamos falar um pouco do vôlei, né? Liga Nacional de Vôlei Feminino, Liga Internacional de Vôlei Feminino, onde o Brasil ontem, em Osaka, venceu o Japão por 3-1, e amanhã, também no Japão, enfrenta a Polônia às 7h20 da manhã. Classificação do feminino: em primeiro, Estados Unidos com 23 pontos, em segundo, o Brasil com 23 pontos, em terceiro, a Itália com 21, Sim. e quarto, a Turquia
com 18 pontos. Antes de entrar na Copa do Mundo também nós tivemos a etapa de Saquarema de surf, onde o Iago Dora venceu, né? Ele venceu na final o Fioravante, que mesmo com a derrota o Fioravante tomou a liderança do circuito. Então hoje nós temos o Léo Fioravante em primeiro do ranking da WSL, e os outros 5, né, do segundo ao sexto, são todos brasileiros. Ítalo Ferreira, Gabriel Medina, Miguel Pupo, Samuel Pupo e o Iago Dora. Que com essa vitória, né, o Iago Dora na verdade é o terceiro colocado. Aham. E tem, né, chegando ao final, muita chance de termos mais um brasileiro, ou até repetindo, né, campeão da WSL. Copa do Mundo. A Copa do Mundo. Ai, meu Deus do céu. Nós tivemos a tristeza de ver o Brasil perder por 2-1, né, para a Noruega, com 2 gols do Haaland. Não dá para entender as mudanças que o técnico fez. Pois é. Não dá para entender a convocação que ele fez. Mas ele, com essa derrota, ele recebeu um prêmio, porque a CBF renovou o contrato dele, aumentando em mais 20%. Ou seja, tô achando que eu não entendo nada de futebol. Ô, Ricardo, sabe, que sobre essa questão aí da derrota do Brasil, eu acho que ocorreu alguns erros ali, como por exemplo, alô Davi, chega mais Davi, tio. Como por exemplo a questão da escolha do jogador para o pênalti. Acho que não teve nada a ver colocar aquele jogador quando o artilheiro era o Vini Júnior, né? Como é que você pega? Tá igual aquela, não sei se foi na Copa passada, que o técnico foi na hora lá de bater pênalti, que o Brasil acabou perdendo. Teve uma questão dessa aí da seleção, não lembro se foi na Copa, acho que foi na Copa passada. Foi bater pênalti e aí deixou o Neymar para bater por último e acabou que ele nem bateu, porque aí o Brasil já tinha perdido, né? O Bruno Guimarães é um suporte do esquema do Ancelotti. Não tem como negar, um bom jogador, fez boa partida. Talvez estivesse psicologicamente mais preparado para bater, mas ele só bateu 3 pênaltis na vida. Entendeu? Parece que foi o 4º pênalti que ele bateu. E no momento daquele, deveria ser alguém, sei lá, a gente está reclamando também porque perdeu. Se tivesse feito, estava tudo normal. Mas não sei se seria ele o atleta a bater aquele pênalti. Agora, detalhe. Eu também acho que a gente critica foi equivocado. Muito, né? Eu mesmo sou crítico disso. Mas o Brasil não jogou mal a partida. Sim. Agora não jogou com vontade. Parece que o time joga. A hora que der, eu vou lá e faço um gol, toca para um ladinho, toca para o outro. Eu achei que faltou raça, faltou determinação para o Brasil passar de fase, passar para as oitavas de final. Sim, aliás, a pior colocação do Brasil numa Copa do Mundo, e esse agora ele ficou do 9º ao 16º, mas não acredito que seja. A pior colocação do Brasil numa Copa do Mundo, ela aconteceu em 1934, Ayrton. Como é que é? A pior colocação do Brasil numa Copa do Mundo foi em 1934, quando ele ficou em 14º lugar. 14º. Agora ainda não sabe, né? Ainda não tem. Não, mas ele com certeza não vai ficar, né? Porque por causa da conta a campanha toda, ele foi bem. Não acredito que ele vai ficar um pouquinho acima desse do 14º. Fica acima, mas também não vai ser a melhor das colocações, né? Com certeza não. Essa é uma das piores. E assim, detalhe, 48 seleções, né? É a Copa do Dinheiro, É a Copa do Dinheiro. Ô, Ricardo, olha só, deixa eu
Deixa eu falar aqui com o nosso pessoal, gente. Nesse momento são 10h33. A gente vai fazer aquele break rapidinho para o apoio cultural da Rádio Mix. Eu peço para você ficar ligadinho aí, acompanhando, porque daqui a pouquinho a gente volta com o Ricardo Rosas e nós temos aqui um questionamento a fazer para o Ricardo. Eu quero saber a opinião do Ricardo, que é a dúvida aí do nosso amigo Levi. O que o Ricardo acha da participação do Neymar e do Messi nessa Copa? É logo após o apoio cultural. Fique ligado, você está na Rádio Mix. Batendo bola com Ricardo Rosas. Análises e polêmica do esporte. Dez horas e 34 minutos. Rádio Mix FM. Apoio cultural. Cansado da dentadura? Cuide do seu sorriso. Cuide da sua saúde. Carta Preta Odontologia. Com implantes dentários e a melhor tecnologia com protocolo dentário parafusado e os melhores especialistas da região. Com o Dr. Eduardo e Andresa Carta Preta. Ligue agora e agende sua consulta. 24998370017. Reconquiste seus dentes fixos no melhor lugar. Carta Preta Odontologia. Em Volta Redonda, no CCISA 1, sala 309, em Barra Mansa, no prédio da ASEAP, sala 401. Chegou a Rádio Ofertas do Shopping Telhas. Olha essas ofertas que estão um verdadeiro show. Vaso Araxá por apenas R$ 359,90. Piso Atec extra no tamanho de 54 por 54. A partir de R$ 18,90 o metro quadrado. E régua madeirada no tamanho de 22 por 90. Citrec por apenas R$ 28,90 o metro quadrado. É a chance de economizar de verdade na sua obra. Mas corre, porque por tempo limitado. Brasil, unido contra a dengue. A dengue é uma doença grave que pode matar. Agora preste atenção e conheça os sintomas. Se você tiver febre alta, acompanhada de um ou mais sintomas, como dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, procure imediatamente uma unidade de saúde. Pode ser dengue. E se você já foi diagnosticado e começou a sentir dor na barriga ou vômito, retorne já para a unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Dengue mata. O combate não pode parar. Diga onde eu posso barato. Diga Supermercados. No Supermercado Diga, o seu dinheiro compra mais. Diga Supermercado. Terça e quarta de super ofertas. Entregamos as suas compras inteiramente grátis. Diga, toda hora, todo dia. É parceiro da economia. ZY1245 Rádio Mix FM 87,5 MHz. Volta Redonda, Rio de Janeiro. Você pode apagar esse bloco rotativo, tá? 10 horas e 36 minutos. Batendo bola com Ricardo Rosas. Análises e polêmica do esporte. É isso aí, a gente vai retornando aqui com o Ricardo Rosas. Quero mandar um abraço para o pessoal que está nos acompanhando pelo Instagram, a Juliana Tamires, a Ilma, minha manhotra, benção manhotra, amém. O Ricardo Rezende, que é o Ricardo de Jesus. Obrigado aí pela companhia de vocês. Você que está nos ouvindo pelas ondas da Rádio Mix, se você também quiser nos acompanhar através das redes sociais, é só você seguir o perfil Wellington Pires BM. E aí você consegue acompanhar toda a nossa programação aqui na Rádio Mix, tá bom? Ó, o Levi estava questionando aqui o Ricardo Rosas acerca da opinião dele sobre a participação do Neymar e a participação do Messi na Copa do Mundo. O que é que o Ricardo Rosas tem a avaliar sobre isso? A bola está com você, Ricardo. Eu gostaria, pena que o Levi não pode responder, mas eu gostaria muito de dizer o seguinte: o Messi
na seleção da Argentina, ele tem com quem dialogar. O Neymar tem alguém na seleção brasileira? Ou vocês acham que Casemiro, Bruno Guimarães e Paquetá são parceiros para o Neymar jogar? Segundo ponto, o Messi está 100% em forma, se cuida. Neymar está vindo de contusão. Talvez ele foi mais no esforço para disputar essa Copa. Agora, medir competência, vamos no próprio jogo do Brasil. Nós tivemos 2 pênaltis. Quem converteu? Bateu mal? Bateu bem? Se ele tivesse no primeiro, ele faria o gol? Então, criticar o Neymar, deixa para esses hipócritas da Rede Globo de televisão, essa imprensa suja, que está mais preocupada em criticar o Neymar do que criticar a convocação da seleção brasileira. Pois é. Está mais preocupada em malhar o Neymar do que falar de toda a podridão do futebol brasileiro. Então, assim, o Neymar está sendo julgado pelo que ele não fez. Justamente. Né? Então, vamos lembrar só um pouquinho. Alguém quer falar de caráter de Neymar? Quando teve enchente no Rio Grande do Sul, quem foi que mandou avião com mais de 10 toneladas de alimentos para lá? Foi o governo ou foi o Neymar? Quem tem um instituto que atende mais de 3 mil crianças na cidade em que ele nasceu? Então, agora assim, na Venezuela, Neymar mandou R$1 milhão. Então, as pessoas se vendem muito pelo que essa Rede Globo desinforma no país. É verdade. Tentar comparar Neymar com Messi na mesma situação não existe. Né? Não dá. Depende da harmonia também do time, né? É aquela velha história, uma andorinha só não faz verão, né? Nós tivemos eu vi um debate onde estava o Cafu, o Júnior Capacete, falando sobre a seleção brasileira. E o Cafu, numa das suas falas, ele disse que na Copa tinha o Ronaldo Fenômeno. Se o Ronaldo Fenômeno tivesse mal, tinha o Ronaldinho Gaúcho. Se tivesse mal, tinha o Kaká. Se precisasse de uma bola parada, tinha o Roberto Carlos. Né? Se precisasse de cabeça, tinha os 2 zagueiros que eram altíssimos. Quer dizer, verdade. Então tinha como. Essa seleção nossa, essa não, toda a geração do Neymar. Quando nós tivemos uma seleção com craques, falar em Paquetá, Casemiro e Bruno Guimarães é brincadeira. Sim. Estou falando só nessa. Não, é verdade. Mas, Ricardo, eu quero contribuir aqui com a sua fala e mencionar o seguinte. Em primeiro lugar, o único gol que o Brasil fez nessa derrota, né, para a Noruega, o único gol válido foi o gol do Neymar. No momento que ele entrou, teve a oportunidade do pênalti, foi lá e fez o gol. Então, quando ele teve a oportunidade de contribuir, contribuiu. As outras partidas que ele participou, entrou no final do jogo ali. E aí é o que você está dizendo, tudo depende do conjunto, né? Por isso que nós falamos que o que se tem é um time, é uma seleção, não é um só. A outra questão o Neymar assim, não tem como negar fatos, né? O Neymar é um jogador que ele não alcançou o sucesso que ele tem não fazendo nada. Então ele tem resultado, e resultado é incontestável, né? Quantos gols ele já tem aí na carreira dele? Quantos prêmios ele já recebeu, né? Reconhecendo o talento dele. Foi um dos jogadores que chegou a ser mais bem pago, né? Ele chegou a ter contrato de 45 milhões por mês, né? Segundo estimativas aí. E agora a outra questão
que eu acho que acaba envolvendo muito a opinião das pessoas, é porque deixou permear a política na situação dos jogadores, né? Você teve aí a fala, para não dizer outra coisa, minimamente lamentável do presidente da República, né, de falar que o Neymar é um jogador home office. O papel do presidente da República não é esse, não é fazer críticas. Ele pode estar magoado, né, pode estar lá invocadinho, porque nem sei se o Neymar fez crítica a ele para ele falar isso, mas se o Neymar tiver feito, ele está no papel dele, ele tem direito, porque ele é cidadão brasileiro, ele tem direito a fazer crítica. E numa hipótese dessa, o Neymar não é político, né? Ele é um jogador de futebol, ele não é político. O presidente da República, ele tem que se preocupar em rebater político. Ele teria que estar preocupado, por exemplo, ao tempo que ele perdeu criticando o Neymar, ele deveria estar falando da situação do Senival Moura, vereador do PT, um importante vereador do PT da capital paulista, que foi preso com envolvimento com o PCC. Então, você não viu uma nota do presidente da República criticando, condenando essa acusação que culminou na prisão do vereador petista. E aí o presidente não fala sobre isso, mas quer falar contra um jogador da seleção brasileira, quando o papel dele deveria ser o papel de incentivar. Por mais que ele não gostasse do time, ou de um ou outro jogador, que também é direito dele não gostar, aí vem a questão. Hélio, você está dizendo que o presidente é obrigado a gostar? Não, não é obrigado a gostar. Mas ele não tem o direito de ir a público manifestar o desapreço dele. Isso, enquanto presidente da República, ele não pode fazer. Porque aí é a postura dele contra os brasileiros que estavam representando o país naquele momento, numa partida de futebol. Então, qual é o papel do líder da nação? O papel do líder da nação é incentivar, é demonstrar confiança, é levar essa mensagem de confiança para os nomes que representam ali, que estavam naquele momento representando o povo brasileiro. Não de ficar de picuinha, porque papel de presidente da República não é fazer picuinha. Aí as pessoas perguntam, né, cadê o amor? Não era o governo do amor? Então, acaba que o próprio presidente Lula, ele incentivou, como ele vem fazendo ao longo do mandato dele, a divisão. Aí gerou aquela situação. Quem gosta do Lula ficou contra o Neymar. Quem gosta do Bolsonaro, ou é da direita, enfim, fica a favor do Neymar. E aí parece que toda opinião que as pessoas dão nesse contexto é só permeada pela política. E aí, onde está o perigo dessa situação? Anula o talento das pessoas. Você pode não gostar do Neymar, mas você não vai apagar os gols que ele fez, os contratos milionários que ele teve, os campeonatos quais ele já alcançou. É igual a questão, você quer ver um outro exemplo? Galvão Bueno. Muita gente critica, né? Tem bastante críticas, alguns não gostam, tem gente que até prefere nem ouvir. Eu já vi gente, Ricardo, que ficava assistindo futebol quando o Galvão estava na Rede Globo, ficava assistindo futebol pela Rede Globo com a televisão no mudo para não ouvir o Galvão. E aí, para não ficar aquela coisa monótona só ali de ver, a narração ele ficava ouvindo alguém no rádio. Colocava lá no rádio, ficava ouvindo a narração e vendo o jogo, porque eu não gostava do Galvão. Agora, gostar ou não do Galvão vai anular os anos que ele tem de narração esportiva? Gostar ou não do Galvão vai anular as Copas do Mundo
que ele já narrou, os gritos de gol que ele já deu, não vai. Ele bateu o recorde nessa Copa de partidas narradas em Copa do Mundo. Deve ter batido recorde mundial, né? Recorde mundial. Mundial. Eu, inclusive, assisti todos os jogos do Brasil com o Galvão Bueno no SBT. Aí, você tá vendo? Galvão Bueno e o Thiago Leifert comentando. Pois é, então, aí eu pergunto, vai anular, gostar ou não, vai anular esse legado do Galvão? Eu, particularmente, eu gosto do Galvão. Por que que eu gosto da narração do Galvão? Porque, ainda mais quando se trata de disputas em que o Brasil faz parte, e aí Fórmula 1, aí futebol, quando tem narração do Galvão, tem emoção. Ele, de fato, pelo menos é a minha opinião, né? Às vezes pode ter alguém que está ouvindo e vai falar, não, eu já não concordo. Mas, para mim, o Galvão consegue transmitir uma emoção de paixão pelo Brasil. Você vê que a torcida dele, ele consegue levar a verdade. Isso aqui, eu até imagino que está no coração dele, mas se estiver ou não, ele pelo menos ele leva isso, ele transmite isso pela voz dele. Então, eu gosto de ouvir as narrações do Galvão quando tem Brasil no meio. Porque quando tem Brasil no meio, a emoção é outra. Né? Você vê quando o Brasil fez um gol, aquele gol, aquilo vai longe, aquilo é com emoção. Quando a outra seleção de outro país que fez, ele já se manifesta, já não tem a mesma emoção. Gol! Já é aquela coisa mais fria. E por isso que eu gosto, pega os vídeos aí do Tetra em 94, a empolgação, a animação do Galvão, a felicidade. Pega 2002, pega também as Copas que o Brasil perdeu, vai lá, assiste a narração do Galvão no 7-1, põe só os momentos ali do gol, você vê a indignação dele, a tristeza dele, as Copas que o Brasil, como essa aí, no momento de eliminação, né? Você vê que a tristeza ali que ele fica. Então, eu avalio, né? Na minha opinião, ele é excelente. Agora, quem falar assim, mas eu não gosto, você tem o direito de não gostar, mas o seu não gostar vai anular o legado que o Galvão Bueno tem? Não vai. O Neymar é a mesma coisa. Você não gostar do Neymar, primeiro, aí no caso do Neymar até tem que vir a pergunta, né? Primeiro, você não gosta por quê? Porque o Lula criticou? Ou porque você acha que ele não tem um bom desempenho? Né? Então tem que responder essa pergunta. E em segundo lugar, gostar ou não gostar do Neymar vai apagar os resultados que ele tem? Né, só para voltar para o Galvão Bueno, ele recebeu nessa Copa agora, oficialmente ele entrou no Guinness Book. Ele já narrou só em Copa 148 jogos, 148 partidas. Ele participou de 14 Copas do Mundo como narrador. Olha só. E ele narrou com o gol do Neymar, o 101º gol de seleção brasileira em Copas do Mundo. É só isso. Outra coisa, para falar do Neymar. O Neymar tem quantos gols em Copa? 100 gols em Copa? O Galvão Bueno narrou 101 gols da seleção brasileira. O Neymar deve 101 gols. Tá. Voltando só para o Neymar. De 2014 a 2017, o melhor time do mundo chamava-se Barcelona. Sim. E no Barcelona tinha um trio sul-americano que arrebentava. Que era Neymar, Messi e Suárez. Muita gente perguntava, como você consegue unir, né, numa mesma equipe três atletas, né, teoricamente tão craques, mas de gênios tão diferentes, né?
E o Soares, numa entrevista agora nessa semana, ele falou que nunca viu duas pessoas tão humildes como Neymar e Messi. Que determinado campeonato italiano, espanhol, e que ele estava na disputa pela artilharia, que os dois, tanto Messi quanto Neymar, faziam, em condição de fazer gols, procuravam o Soares para passar a bola e deixar que ele fizesse, fosse o artilheiro do campeonato. E ele conseguiu. Então, assim, você pega Cafu falando, você pega Júnior Capacete falando, você pega o Soares falando. Se você procurar o Messi, ele vai falar bem do Neymar, e você vê Casagrande falando mal. Tá de brincadeira, né? O que Casagrande deixou de legado? Casagrande, em primeiro lugar, tem que segurar o nariz dele, né? Pois é, aí o cara quer falar dos outros. Tá de brincadeira. Não, mas o Ricardo, agora você sabe uma outra questão também, é o seguinte, meu amigo ouvinte, se você estiver entrando em disputa aí, se gosta ou não de jogador A ou B, porque o presidente falou bem ou falou mal, está perdendo tempo, porque nessa daí, o Ricardo, agora eu não lembro, você falou no ar o quanto que a seleção brasileira ganhou por essa derrota? Não, eu vou falar. Você vai falar. Então, o Ricardo vai falar ali o quanto a seleção brasileira ganhou por perder o jogo, tá? E fora essa questão, eu estava lendo no jornal que parece que o Neymar recebeu hoje uma encomendazinha que ele fez, sabe, Ricardo? Fez uma encomenda pequenininha, um barquinho para ele brincar aí no mar. O barquinho que chegou por encomenda do Neymar, sabe? Tipo quando a Shopee chega aí na porta de casa, Shopee! Então, chegou lá uma entre aspas, uma Shopee para o Neymar de apenas a bagatela de 120 milhões, um barquinho para ele poder brincar nos mares brasileiros, né? E aí, meu amigo ouvinte, não vale a pena entrar em nenhuma discussão, né? Você sabe quem é o maior artilheiro do Brasil? Na história da seleção brasileira? Quem fez mais gols no Brasil? Pelé? Pelé fez 77. Tem um que fez mais que ele. Quem? Quem que nós estamos falando mesmo? Neymar? Neymar é o maior artilheiro do Brasil, de seleção brasileira, com 80 gols. 80 gols? 80 gols em jogos oficiais pela seleção brasileira. Caramba! Não sabia. Em 130 partidas fez 80 gols. 3 a mais que o Pelé, isso? É o maior artilheiro da história da seleção brasileira. Então, simples assim. Assim, estamos diante de fatos. Vamos ouvir o Casagrande. Contra fatos não há argumento. Casagrande tem quantos gols em Copa do Mundo? vamos ver essa daí. Vou pegar aqui agora. Então, mas assim, gente, a gente está brincando aqui, falando sobre essas questões e tal. Agora, mas aí respondendo objetivamente, o Messi, eu também avalio que é assim, um tremendo jogador, tem uma capacidade técnica, né, uma competência técnica ali no campo muito boa, né? Não à toa também tem os resultados que tem no futebol, né? Em que pese eu estou torcendo contra a Argentina, tá? Mas a Argentina é o único representante da América do Sul. Eu quero que perca, eu não estou nem aí. Eu queria era o Brasil. Já que o Brasil voltou para casa, eu não vou torcer para a Argentina, não. Não torço. Não é, e nem se trata de implicância, não. É porque eu não quero, gente, que seleções que possam se aproximar do pentacampeonato, né? Eu não quero que essas seleções ganhem. Como é que é, Ricardo? A Argentina, se ganhar, ela vai ser tetra? Não é isso? Ela vai ser tetra, gente. Aí é um campeonato, já tem 2 seleções tetracampeãs, a Itália e a Alemanha. Então, se a Argentina ganhar,
vai para 3 seleções tetracampeã. E se na próxima Copa, se o Brasil não vencer, e se qualquer uma dessas duas, Alemanha e Itália, que já são tetra, se elas forem para a próxima Copa e ganharem, elas serão penta. Então, eu sou brasileiro e eu defendo o Brasil em tudo. A gente fica chateado, às vezes reclama de uma coisa ou outra aqui no país, mas nós temos direito de falar, nós somos brasileiros. Então, e diante do cenário internacional, eu defendo o Brasil em tudo. Então, eu não quero que outro país se aproxime desse título, que esse título é só o Brasil que tem, e eu quero que assim continue. Ah, ué, tem egoísmo? Pode ser. Tô defendendo o meu. Tô defendendo o meu país, né, Ricardo? Então, por isso que eu não torço para a Argentina. Atualmente, agora aí na Copa, eu já nem sei mais quem tá. Já não tô nem acompanhando mais nada. Tô só ouvindo as notícias que o Ricardo tá trazendo. É o único momento que eu vou acompanhar a coisa de Copa. Porque eu quero que ganhe uma seleção que nunca ganhou. Aí o Ricardo, eu estou sabendo que o Marrocos ainda está, né, Ricardo? Que ganhe o Marrocos, que vá para frente, que ganhe, que seja, inclusive se ganhar, eu acho que vai ser a primeira vez que um país da África nenhum país da África nunca ganhou, né? Não. Então, vou torcer para o Marrocos, que seja o Marrocos a ganhar essa Copa. Né? A Europa já tem vários países que ganharam. A Europa já tem vários. A América do Sul. A América do Sul também tem. E a América do Norte também já nem está na Copa mais, né? Não, já foi todo mundo ficou em casa, que a Copa está lá, eles já ficaram por lá mesmo. A Copa hoje nós temos um africano, um sul-americano e 6 europeus. Então eu estou torcendo para o Marrocos. Eu quero que o Marrocos ganhe a Copa. Até vou ver se eu acho uma camisa do Marrocos aí e vou vestir no dia do jogo dele, vou torcer para eles. Ah, já sei, a camisa deles é vermelha, não é? Vou pôr a camisa do Flamengo que está tudo em casa. Então, eu vou torcer para a seleção marroquina, porque eu vou torcer aí, Ricardo, para uma seleção que nunca ganhou. Como o continente africano nunca ganhou Copa, é para eles que vai vir a torcida. Só para fazer uma linha de coisas aqui, Messi. Quem é Messi? O Messi em 2024, ele ganhou pela 8ª vez como o melhor jogador do mundo. Certo. 8ª vez melhor jogador do mundo. O Messi nessa Copa atual, ele tem 8 gols. Ele é o artilheiro da Copa com 8 gols. Aquele famoso Casagrande, em toda a carreira dele na seleção, ele fez 8 gols. 8 gols. Então o Messi numa Copa fez mais gol que o Casagrande na carreira. Tem muita propriedade para falar, né? 10 vezes mais fez o Neymar do que ele. 10 vezes mais o Neymar Neymar. fez 80, ele tem. Simples assim. Pois é. Agora nessa daí eu pergunto, quantas vezes o Neymar teve problema com aquele negocinho branquinho que não sei de que forma acaba entrando nas narinas de algumas pessoas, né? Pois é. Então, é uma coisa... São coisas que só no Brasil acontecem. A gente vai agora para o apoio cultural aqui na Rádio Mix. Fique ligado. Batendo bola, Vou mostrar uma coisa. Quando eu passar aqui da hora do apoio, dá um toquezinho ali, você vem aqui, ó, Cultural, nesse Quinta da maisinho, Carne, no ligado? Supermercado Diga. Músculo Vê a hora. bovino, 29,99 Por exemplo, agora eu estourei o quilo. de... Quer dizer, nem tinha estourado, tava no tempo ali. 13,99 o quilo. Pernil sem Mas aí osso, tava na hora do... 12,89 o quilo. Qual que tava na hora? Corte mineiro, 8,99 o quilo. Contrafilé em bifes, 48,98 o quilo. Aí você Leite vem longa aqui, vida ó. Quata, 1 litro, 4,99. Cuidado, Café tá? favorito, Porque às vezes pode 500 gramas, confundir com esse aqui, ó. 28,98. Vem pro Não tem nada a ver com Diga. isso. Chiquinho Padeiro no Morro do Zé Abel. Cerveja, refrigerante, leite e pão todos os dias. E muito mais para você. Aí, esse Sob tanquezinho direção aqui. de Chiquinho Padeiro e Luísa.
Bar do Chiquinho Padeiro. Aí seleciona lá, só clicar duas vezes, depois botar para rodar. Retífica Volta Redonda. Usinagem em geral de motores. Enchimento de casquilho. A saúde do seu motor tem nome. Você viu, eu entrei com ele, mas nem foi preciso, porque fez o... Via Sérgio Braga, entrou a vinheta. Telefone Ainda tava em tempo, aí ele saiu no automático. Cansado da dentadura? Cuide do seu sorriso. Cuide da sua saúde. Carta Preta Odontologia. Com implantes dentários e a melhor tecnologia com protocolo dentário parafusado e os melhores especialistas da região. Com o Dr. Eduardo e Andresa, Carta Preta. Ligue agora e agende sua consulta. 24998370017. Reconquiste seus dentes fixos no melhor lugar. Carta Preta Odontologia. Em Volta Redonda, no Cecisa 1, sala 309. Em Barra Mansa, no prédio da ASEAP, sala 401. ZY1245 Rádio Mix FM 87,5 MHz. Volta Redonda, Rio de Janeiro. Acesse com a gente. 11h04. Show da manhã com Wellington Pires. O seu dia no ritmo certo. Quero mandar um abraço aqui para Marluce, que está nos acompanhando também pelo Instagram. Um abração para a Fernanda, para o Mauro Diniz, para o Márcio Moreira. A Fernanda está comigo, ela está na torcida pelo Marrocos. Isso aí, Fernanda, vamos vestir a camisa do Flamengo e torcer para o Marrocos. A gente vai seguindo porque tem mais informação com o Ricardo Rosa do quadro Batendo Bola. Batendo Bola com Ricardo Rosas. Análises e polêmica do esporte. Ricardo, é com você. Então eu vou começar. A gente tem falado muito de curiosidade do futebol. Sim. Você sabia que o primeiro cartão amarelo na história das Copas do Mundo foi aplicado por um jogador brasileiro? Ah, é? Quem que foi esse sortudo aí? Em 1970, na partida de abertura do Brasil. O Brasil venceu a 70? Ué, só em 70 que teve cartão? É, na Copa só. 1970, na partida de abertura, Brasil e Tchecoslováquia, que o Brasil ganhou de 4-1. O gol que o Jairzinho deu lençol no Mazurkiewicz, que era o gol... Não, fez 4-1, esse é o Uruguai, já estou trocando as bolas. É o Rivelino. O primeiro cartão amarelo em Copas do Mundo para um jogador brasileiro foi para o Rivelino, jogador do Corinthians, que jogou no Fluminense também. E assim, você sabe quanto corre por partida de futebol um jogador, Ayrton? Então tem ideia. De 9 a 12 quilômetros por partida. Por partida? O jogador profissional corre isso. Caramba, hein? Voltando para a Copa, vamos aos resultados da semana dos sul-americanos. A Noruega venceu o Brasil por 2-1. A França venceu o Paraguai por 1-0. A Colômbia empatou com a Suíça 0-0, perdeu nos pontos por 4-3. E a Argentina, de virada, venceu o Egito por 3-2. Jogo com muita polêmica, jogo muito questionado. Eu estava torcendo por ele. Pênalti não marcado, gol anulado. Então, ou seja, o choro está imensurável. Muita gente reclamando dessa partida. Mas com isso, hoje começam as quartas de final. E nós teremos às 17 horas França e Marrocos. Certo. Amanhã, às 16 horas, Espanha e Bélgica. Sim. E no sábado, às 18 horas, Noruega e Inglaterra. E às 22 horas, Argentina e Suíça. Daí vamos para as semifinais. Nós temos como os artilheiros da Copa, em primeiro, o Messi com 8. Messi da Argentina, né? Em segundo, o Mbappé da França com 7. E o Haaland da Noruega com 7. Sim. E em quarto, o Harry Kane da Inglaterra com 6 pontos. Eto, essa é a Copa da grana, né? Da grana. Nessa Copa, só para você ter uma ideia, a FIFA está gastando
727 milhões de dólares. Eita. Ou seja, 3,7 bilhões de reais. É dinheiro, hein? Todas as seleções receberam, antes de começar, 10 milhões e meio de dólares. Sim. O custo de preparação. Aí, 10 milhões e meio para preparar. Para preparar. Aí Pra depois preparar. disso, a grana é dividida da seguinte forma. Do 33º ao 48º lugar, cada seleção recebe 9 milhões de dólares. Do 17º ao 32º lugar, Sim. cada seleção recebe 11 milhões de dólares. Do 9º ao 16º, onde está a nossa seleção brasileira, recebe mais 15 milhões de dólares. Então a seleção brasileira vai embolsar 15 mais os 10 da preparação, 25 milhões. pouquinho, né? Porque o quarto colocado recebe 27 milhões de Uhum. dólares, o terceiro 29, o segundo 33 e o campeão 50 milhões de dólares. 50 milhas. 50 doletas. 50 milhões de doletas. Não é pouco não, hein, Ricardo? Mas, o Elton, já que a gente gosta de polêmica, estou preocupadíssimo, sabe com o quê, Elton? Com a educação o ano que vem. Com o quê? Com a educação o ano que vem. O ano que vem nós teremos a Copa do Mundo Feminino. Sim. E ela vai ser realizada no Brasil. O Brasil vai sediar, então. Vai sediar a Copa do Mundo Feminino. E qual o BO com a educação nisso aí? Onde entra, foi criada agora a Lei 15.421 de 2026, certo, que decreta férias no Brasil para os estados, municípios e escolas privadas de 24 de junho a 25 de julho. Como você sabe, né, julho geralmente é um recesso escolar, certo, que dura 15 dias, às vezes 12 dias. Dessa feita serão 31 dias de férias. 31 dias de férias. De 24 de junho a 25 de julho. Eita. Detalhe, aí como é que vai fazer, Ricardo? São 20, peraí, olha só. Letivos. Deixa eu explicar aqui para o nosso amigo ouvinte. Então quer dizer que o governo federal propôs uma lei e o Congresso aprovou. Isso. Estabelecendo que o país inteiro deve aplicar férias de 30 dias, pouco mais de 30 dias. 31 dias. Férias de 31 dias no meio do ano. Ou seja, isso aí vai valer para ensino fundamental, ensino médio, tanto rede municipal, estadual, quanto a privada. Vai valer para a universidade também, certamente. Não é citado as universidades, né? Só as... O ensino básico. A rede de ensino... Então, está valendo aí para ensino fundamental, anos iniciais e finais, ensino médio, na rede municipal, na rede estadual e na rede privada. Vai ser obrigado 31 dias de recesso no meio do ano. E ele manteve ainda os 200 dias letivos e isso que eu ia 800 falar. horas aula. Nós temos uma outra lei chamada LDB, que determina que a educação não pode ter menos que 200 dias letivos. E 800 horas. É bom frisar isso. 200 dias letivos e 800 horas aula. Porque a lei antiga eram 180 dias letivos ou 720 horas. Agora são 200 dias letivos e 800. 800 no mínimo, pode ser mais. Tá? Certo. Não pode ser menos. Mas aí, Ricardo, como é que vai ficar essa situação, considerando aí esse recesso do meio do ano, considerando outras coisas também que são importantes aí dentro da questão brasileira? Nós temos os feriados, né? Temos os feriados, as emendas de feriado. Como é que vai ficar isso aí, esse cumprimento dos 200 dias letivos? Pois é, aí lógico que eles vão tirar da reta e vão jogar para as escolas, para os estados e municípios.
Antecipação do ano letivo. Iniciar as aulas mais cedo, em janeiro. Extensão do ano letivo. Terminar o ano letivo mais tarde. Quer dizer, a aula termina dia 20 de dezembro. Aham. Você pode estender esses dias. Redução de recesso. Diminuir as pausas ao longo do ano. Aulas aos sábados. Compensar dias parados com aulas aos sábados. São algumas das opções. Mas ele piora a lei, porque ele autoriza, na mesma legislação, ele autoriza o governo federal a decretar feriados nacionais no dia em que a seleção brasileira entrar em campo. Meu Deus. Da mesma forma, Estado, Distrito Federal e município sede poderão instituir feriado ou ponto facultativo nas datas de partida em seus territórios. As partidas ocorrerão em 8 cidades: Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Como cada rede de ensino, né, e cada instituição particular tem autonomia para definir o seu cronograma dentro da lei, não existe uma data unificada de início e fim para as outras épocas do ano. Para as famílias que planejam viagens, matrículas ou transferências de instituição, é fundamental ficar atento aos comunicados oficiais das secretarias de educação ou acompanhar as publicações da escola. Olha a loucura que vai ser o ano que vem. Vamos ver o que vai dar isso aí, hein? Já está difícil. O grande problema do Brasil, Arthur, é essa mania de copiar, né? Porque esse negócio de 200 dias letivos foi colocado no Brasil porque no Japão são 200 dias letivos. Mas o Japão não tem o tanto de feriado que a gente tem aqui. Não tem. Então a gente faz um 200 dias letivo mandrake. Eu estava falando aqui esses dias, né, Ricardo, questão da educação no Brasil. Por exemplo, a governadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, ela baixou lá uma portaria que agora os alunos da rede estadual do estado do Rio Grande do Norte, a média é 5, né? Já começa com a média baixa. Meu tempo de escola a média era 7, agora a média é 5. E com essa média pela metade, né, que eu acho que isso aí inclusive está geral agora, os alunos do Rio Grande do Norte, eles podem ter progressão da série lá, né? No meu, vou falar de novo, no meu tempo de escola, a gente parece velho, né, Ricardo? Mas no meu tempo de escola era passar de ano, era aprovado ou reprovado, ou você passava de ano ou você estava reprovado. Então, lá agora o aluno vai passar de ano, ainda que ele seja reprovado em 6 matérias. Lá, os componentes curriculares, né, ou seja, as matérias, tem um total de 13 matérias. Aí, se os alunos ficarem reprovados em até 6, ainda assim passa de ano. Então, num país que trata a educação dessa forma, né, você vai... O que mais, gente, que nós vamos esperar? Felizmente. Mas e aí, Ricardo? Assim, difícil de se cumprir, cada vez mais difícil você ser professor, esse tanto de direito que se tem. Hoje nós temos no Brasil 37,3% da população acima de 15 anos sem concluir a educação básica. Aí. Né? 64 milhões de brasileiros não concluíram o ensino básico. Né? Então, retratos de uma educação que está à beira... É lamentável. Ricardo, deixa eu só mandar um abraço para a Marlúcia aqui. A Marlúcia está falando o seguinte, que ela também vai torcer para o Marrocos, só que ela vai vestir a camisa do Fluminense. Ainda bem que a Itália não está, né, Marlúcia, que você não podia confundir com a camisa da seleção
e com as cores, aliás, da Itália. Ulisses, doutor Ulisses Saúde também está ali. Bom dia, doutor Wellington, Ricardo e todos os ouvintes. Obrigado, Ulisses, um abraço. A TT Castelo também está aqui com a gente. E o Ulisses está dizendo ali o seguinte, ô Ricardo, que na época dele de escola, a média de nota também era 7 e até na faculdade era 7. Hoje eu não sei como que está aí na rede privada e nem nas Davi, nosso estagiário, qual é a média lá na sua universidade? Meu curso é 6. Aí, ó, o do Davi é 6. E você sabe que eu não lembro, eu fiz 2 graduações, mas eu não lembro a média. Eu imagino, a da minha primeira graduação não lembro mesmo, não dá nem para arriscar, mas quando eu fiz a segunda graduação, eu acho que a média era 6 também, me parece que era 6. Eu estou lembrando aqui que a gente tinha uma prova lá, uma bendita de uma prova, que era, Ricardo, uma prova única com peso 6. Aquilo era um terror, porque aí já era 60% da nota, né? Então já dava aquele impacto, como serão as coisas. Bom, aí a Fernanda está ali dizendo para nós que no fundamental é 5. Então eu acho que teve sim essa redução aí, me parece que está 5 em tudo. Eu não sei a rede privada como está. Mas, assim, eu, de certa forma, é ruim ser 5. Se a gente for considerar que o peso máximo é 10, a gente está falando de 50%. Muito embora, se tratando de educação, o ideal não é baixar a régua de corte, é elevar, né? Porque aí eu vou te dar um exemplo. Se você vai para um concurso público e se você acerta 50%, a sua probabilidade de não entrar ela é enorme. Se você vai para um vestibular, por exemplo, vou fazer o Enem que eu quero cursar medicina. Vai fazer Enem para medicina e atinge 50% da nota, 50% lá do peso da redação, para ver quando é que você vai fazer medicina. Não vai cursar nunca. Então, a escola tem que preparar para a vida. Sabe, Ricardo, minha opinião é o seguinte, eu acho que ali no ensino, nos anos iniciais do ensino fundamental, né, a criança está começando, né, ainda está assimilando essas questões. Eu acho que a média ficar 5 não é problema. Mas quando já vai para os anos finais, essa média já tinha que ir para 6. Quando chegar no ensino médio, tinha que ir para 7. Quando você estudava, que a média era 7, o tanto de matéria que você tinha, ou seja, você no terceiro ano, né, que era, na época chamava primário, né? Você estava aprendendo coisas que hoje aprende-se na 7ª série. Pois é. Então as matérias estão diminuindo, com a nota também. A gente não está forçando nada essas crianças. Não está. Agora, não podemos pôr a culpa toda na criança, não. Nós estamos em julho, né? Acabando julho, chegando nas férias escolares, ainda tem escola sem professor, meu amigo. Tem, pois é. Como você vai em Barra Mansa está cheio. Em Barra Mansa tem escola que falta. Isso não for na rede inteira. Falta professor de matemática, professor de inglês, algumas competências dentro do português, como redação aí. Aquilo está uma dificuldade para o professor conseguir aplicar e por aí vai. Então, fica competitivo como? Gente, enquanto esse país não acordar para a realidade de que a solução das coisas, elas estão, não é em programa assistencialista do governo, não. Ela está na educação.
país nenhum do mundo que atingiu níveis consideráveis de prosperidade, de justiça social, sabe? Estamos falando de um país em que, numa determinada altura do ensino, eu comentei isso essa semana aqui, sabe, Ricardo? As crianças, elas estudam em regime integral, mas um regime integral com qualidade. Não é esse regime integral frajuto, falacioso que tem aqui no Brasil, não. Porque aqui no Brasil, inclusive, se o Ministério da Educação, o Ministério Público rodasse alguns municípios aqui da região, que dizem que tem ensino integral, e começasse a apurar com mais acuidade, o que ia ter de prefeito e secretário de educação saindo preso, respondendo por improbidade administrativa, não estava no gibi. Porque a falácia da educação integral, estou falando que isso é uma realidade generalizada? Não estou dizendo isso. Mas é uma realidade que nós temos em muitos lugares, inclusive aqui na nossa região. Tá? Inclusive aqui na nossa região. Estou falando mentira, Ricardo? Não, de jeito nenhum. Então, eu conheço a realidade. Eu conheço a realidade. Tem escolas por aí que no censo escolar está dizendo que tem tempo integral. Aí quando você chega ali para ver, a criança estuda de manhã, depois come uma merendinha ali na hora do almoço. Aí o que faz de tarde, Ricardo? Dorme. Vai dormir? Vai dormir, porque mesmo no ensino de manhã, Wellington, como você faz o ensino integral se você não tem um professor para dar aula? Pois é. E a escola não pode liberar o aluno. Então o aluno fica preso, virou depósito de criança. Depósito. Aí sabe o que faz? Pega o aluno, aí ele almoça, tira uma soneca, coloca lá os alunos para dormir, depois leva para uma sala de vídeo, vai passar lá uns vídeos de conteúdo questionável do ponto de vista da didática, do aprendizado. Aí depois pega aquela criança, leva para uma quadra sem estrutura, algumas descobertas, bota a criança para correr de um lado e do outro, aí sua bastante a criança, aí a escola não tem um vestiário, não tem onde a criança tomar banho, ela continua com aquele uniforme suado ali, fica mais um pouquinho na escola, e depois vai embora, e aí municípios dizem que tem, bate no peito, aqui tem ensino integral, eu tenho tantas escolas com ensino integral. Enquanto está aí maquiando informação, o Japão, no ensino integral deles, as crianças praticam esporte sim, mas eles vão lá se preparar para esporte de alto rendimento. Para aqueles ali os que foram vocacionados para a questão esportiva, já sai dali para ir para a Olimpíada, para times profissionais de futebol, por aí vai. As crianças no ensino integral têm aula de empreendedorismo de verdade. Elas vão para lá para aprender o que é você ser dono de um próprio negócio, para você ter coragem de investir. Esses dias, sabe, cara, estava vendo um vídeo ali, a pessoa falando assim, por que no Brasil não tem pessoas com a mentalidade do Steve Jobs, do Elon Musk, do Mark Zuckerberg, o dono lá da Jeff Bezos, né? O dono da Amazon. Por que no Brasil não tem essas pessoas com essas mentalidades? Aí o entrevistado respondeu assim, não, tem. Só que a burocracia e o governo matam todos. E é verdade. Você quer um exemplo? Eu vou trazer um exemplo. O Brasil foi o país pioneiro. Você sabia dessa, Davi? O Davi é novinho. Vou perguntar a ele, você sabia que o Brasil foi pioneiro
nos carros elétricos? Não sabia, né? E quase ninguém sabe. Agora, nós tivemos aqui no Brasil uma marca, uma fabricante genuinamente brasileira, a Gurgel, né? Quando você ouve falar, não sei o que lá, o Gurgel tal, era uma marca genuinamente brasileira, que foi pioneira nos carros elétricos, que foi desenvolvida e pensada por um engenheiro brasileiro, que montou despretensiosamente lá, eu acho que ele era, não sei se ele era professor universitário, alguma coisa, ele montou um negocinho que começou no fundo de quintal, daqui a pouco começou a montar carro, chegou aí até no programa do Silvio Santos para poder falar do empreendimento dele. Depois, sabe o que aconteceu? O próprio governo acabou com ele. Acabou. Agora você está vendo aí a China invadindo o Brasil e o mundo com os BYD, quando poderia ser o contrário. Poderia ser o Brasil vendendo os carros da Gurgel para o mundo todo. Ele fabricava, naquela época, ele fabricava carro. Tinha carro elétrico, tinha carro a combustão também, e os carros eram muito mais baratos do que os atuais. Aliás, do que os carros fabricados naquela época, porque ele desenvolveu uma lataria diferente, né? Ele usava fibra de vidro, né, Ricardo? A fábrica dele, ele montou ela em 1969. É o seu João Augusto Conrado do Amaral Gurgel. Gurgel. Em 1975 ele levou a fábrica para Rio Claro, São Paulo. E eles produziram 30 mil veículos. Olha só. Durante 27 anos de existência. Não teve ajuda do governo, não teve nada. E aí encerrou em 30 de setembro de 96. Pois é. Fechou a fábrica. Aí você imagina, olha, ele trouxe uma tecnologia inovadora, porque naquela época o carro era só com lataria pesada. Era lataria pesada. Ninguém imaginava de produzir um carro com fibra de vidro. O Gurgel foi lá e mostrou que era possível fazer carro com outro tipo de material. E fez com fibra de vidro. Hoje, né, eu até me pergunto, será que fibra de vidro oferece a mesma segurança que as latarias? Aí estou falando comparado com as latarias de hoje. Porque a lataria de hoje, se um Fusca bater num carro zerado, de um carro do ano, o Fusca sai sem nenhum arranhão e o carro vira um monte, vai parecer uma bolinha de papel, não é, Ricardo? Então, eu não sei se um carro de fibra de vidro ofereceria uma segurança adequada, né, no caso de uma colisão, eu não sei. Mas é óbvio que a gente está falando de um carro que foi desenhado lá em 69. As leis, inclusive, para fabricação de veículo eram outras. Pode ser que se o Gurgel tivesse tido apoio do governo brasileiro, e apoio muitas das vezes que eu falo é o seguinte, Wellington, é chegar com dinheiro? Não precisa de dinheiro não, se pelo menos não importunasse, se pelo menos não ficasse criando burocracia desnecessária, se pelo menos não ficasse cobrando uma carga tributária alta, já era uma ajuda. É aquele velho ditado, muito ajuda quem não atrapalha. Então, se o governo pelo menos não atrapalhasse, o Gurgel talvez teria desenvolvido novas tecnologias para fabricar um carro com uma lataria de baixo custo, como a que ele fabricava, usando a fibra de vidro, e às vezes estaria aí, o povo brasileiro hoje batendo no peito, falando, nós temos uma marca que é nossa, a gente vende carro para o mundo. Mas cadê? E isso não é de hoje não, tá, gente? Não é de hoje. O Brasil foi um padre brasileiro que inventou o rádio. Já falei isso aqui. Aí, na época, isso, como tem muitos anos, na época, como ele conseguiu transmitir voz de um ponto ao outro, eu acho que a primeira transmissão dele atingiu
acho que alguns metros, uma coisa assim. Aí falaram, eu sei que esse padre parece que morreu até de depressão, porque aí acusaram ele de ter pacto com o diabo, porque ele conseguia transmitir voz de um ponto ao outro. O padre ficou tão decepcionado, e na época ele pediu ajuda ao governo, e o governo não deu. Aí ele ficou tão decepcionado que ele abandonou a criação dele para lá, depois apareceu um italiano que roubou a ideia e patenteou e ficou com o nome. Mas ele ficou tão aborrecido que acabou que uma das causas da morte dele foi o desgosto que ele teve, até pelo fato de que ele era um padre e começou a ser acusado de ter pacto com o diabo, que ele conseguiu transmitir a voz de um ponto ao outro. Então, não é de hoje que o Brasil enterra os seus talentos. Fazia isso no passado e ainda faz isso no presente. Colaborando com a sua fala aí, o padre Roberto Landel de Moura, em 1893. Mas os méritos todos caíram para o italiano, né? Italiano. O Marconi, que em 1896 registrou a patente. E que, gente, o Brasil é tão roubado assim nessas coisas. Quando não é o governo que destrói, assim, acaba sendo também o governo que às vezes se omite. Há pouco tempo aí, ô Ricardo, isso aí não estou falando de coisa de muitos anos, não. Isso aí já foi agora, aí dos anos 2000 para cá. Duas coisas que ocorreram. Uma, eu não lembro agora qual país que foi. Eu acho que foi o México, Ricardo. Depois, se der, você até confirma aí, eu vou falar. O México, me parece que foi o México. Pegaram a nossa cachaça e patentearam como uma bebida deles. A cachaça brasileira. A cachaça da cana fermentada, do caldo de cana fermentado. A cachaçinha lambicada. Valteri aí que sempre nos escuta, às vezes liga para cá, tô tomando aquela douradinha aqui, comendo a costelinha de porco. Essa cachaça que remonta a milhares de anos aí, vamos falar assim, que o Brasil produz isso, que o meu bisavô, Ricardo, que lá na década aí de 20, 30, o meu bisavô, Ricardo Rosa, já alambicava. E ele já alambicava a cachaça. Nos anos 2000, eu acho que foi o México. Você conseguiu achar alguma coisa sobre isso, Ricardo? A cachaça é o primeiro destilado das Américas, surgida no Brasil entre 1516 e 1532. Criada nos engenhos coloniais a partir de fermentação e destilação do caldo de cana e seus subprodutos. Pois é. Ou seja, o Brasil tinha 16 anos apenas, né, do seu descobrimento ou do seu encontramento pelos portugueses, e com 16 anos já se tomava cachaça aqui nesse país. Nos anos 2000, eu acho que foi o México, foi lá e registrou como bebida deles. Mas assim, continuando na história da cachaça, nós tivemos a revolta da cachaça, né, que os portugueses ficaram revoltados porque a cachaça estava tendo mais sucesso do que os vinhos fabricados por ele. Então nós tivemos a revolta da cachaça em 1661 no Rio de Janeiro. Aí, gente, tentaram roubar. Só que nessa daí, o que ajudou foi que os produtores brasileiros, os produtores de cana-de-açúcar e os produtores de destilado à base da cana-de-açúcar, eles se revoltaram. Dá para falar que foi a segunda revolta da cachaça no Brasil. Foi a segunda revolta da cachaça, porque os produtores se revoltaram, pressionaram o governo e cobraram do governo que entrasse com uma ação junto a um organismo internacional. Eu não sei, eu acho que foi a Organização Mundial do Comércio, agora eu não lembro. Mas os produtores brasileiros pressionaram o governo para que o governo tomasse uma medida no âmbito dos acordos internacionais para poder reverter isso.
Aí depois de um tempo ali analisando aquela questão, esse organismo aí internacional reconheceu que aquilo era, o que estava havendo era uma apropriação indevida de um produto nacional, e aí diz que se esse país, que eu acho que foi o México, que se ele mantivesse isso, ele iria sofrer sanções comerciais. Aí ele abriu mão de seguir com isso. Mas o mesmo, gente, aconteceu com açaí. A China tentou levar o nosso açaí. Se você se lembra, o ano passado, quando eu entrevistei aqui as apicultoras, a pastora Esther e a pastora Andréia, elas estavam dizendo que 80% do própolis produzido no Brasil é comprado pelo Japão. Aí o Japão, não querendo mais produzir própolis, não querendo mais comprar própolis aqui, resolveu produzir. Aí levaram nossas abelhas, pegaram aqui algumas amostras de abelha brasileira para fazer colmeia por lá. Aí produziram o própolis. O própolis não tinha a mesma qualidade. Aí eles falaram, são as plantas. Vieram aqui, buscaram planta daqui e levou para lá. Produziu. O que deu certo do plantio. Não tinha a mesma qualidade. Eles só desistiram porque eles chegaram na conclusão que o que dá qualidade ao própolis, e o própolis brasileiro é o melhor própolis do mundo, o que dá qualidade às propriedades ali do própolis é o fato das abelhas nascerem em solo brasileiro, é o fato do clima brasileiro, e toda a flora por onde as abelhas utilizam, que eles não conseguiram reproduzir essa flora com a mesma integralidade, né, lá no Japão. Aí eles viram que não dava certo, ou eles teriam um própolis sem as qualidades que o nosso, ou teriam que continuar comprando. Resumo da ópera, compra 80% do própolis nacional. Eu vou para o apoio cultural e na sequência eu volto com mais informação. Rádio Mix FM, apoio cultural. Suco do Gás e água mineral. Água diretamente de Minas Gerais. Seu revendedor Ultra Gás. Agora com brindes. Ligou, ganhou. 3349-3334 998-12-9893. Direção do Coco e do Fabinho do Gás. Brasil, unido contra a dengue. A dengue é uma doença grave que pode matar. Agora preste atenção e conheça os sintomas. Se você tiver febre alta, acompanhada de uma sintomas, como dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, procure imediatamente uma unidade de saúde. Pode ser dengue. E se você já foi diagnosticado e começou a sentir dor na barriga ou vômito, retorne já para a unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Dengue mata. O combate não pode parar. Cansado da dentadura? Cuide do seu sorriso. Cuide da sua saúde. Carta Preta Odontologia. Com implantes dentários e a melhor tecnologia com protocolo dentário parafusado e os melhores especialistas da região. Com o Dr. Eduardo e Andresa, Carta Preta. Ligue agora e agende sua consulta. 24998370017. Reconquiste seus dentes fixos no melhor lugar. Carta Preta Odontologia. Em Volta Redonda, no CCZ 1, sala 309, em Barra Mansa, no prédio da ASEAP, sala 401. Chegou a Rádio Ofertas do Shopping Telhas. Olha essas ofertas que estão um verdadeiro show. Vaso Araxá por apenas R$ 359,90. Pisotec extra no tamanho de 54 por 54, a partir de R$ 18,90 o metro quadrado. E régua madeirada no tamanho de 22 por 90, Cipreste por apenas R$ 28,90 o metro quadrado. É a chance de economizar de verdade na sua obra. Mas corre, porque é por tempo limitado. Shopping Telhas. Diga onde eu compro barato. Diga Supermercados. No
No Supermercado Diga, o seu dinheiro compra mais. Diga Supermercado. Terça e quarta de super ofertas. Entregamos as suas compras inteiramente grátis. Diga, toda hora, todo dia. É parceiro da economia. Padaria e mercearia Divisa, pão quentinho toda hora. Bolos, biscoitos, refrigerantes em geral. Cervejas estupidamente gelada. Padaria e mercearia Divisa 1, Rua Cordeiro, número 95, Divisa 1. Telefones 999-496490, 3337-1783. Padaria e mercearia Divisa 1. Direção Vicente. CY1245 Rádio Mix FM 87,5 MHz. Volta Redonda, Rio de Janeiro. 11h45. Show da manhã com Wellington Pires. O seu dia no ritmo certo. E é isso aí, né? Agora vamos na previsão do tempo. Minha primeira vez fazendo previsão do tempo, hein? Vamos lá. Hoje, dia 9 de julho, estamos agora 21 graus. O tempo está nublado. Então vamos tomar cuidado aí com o nublado, viu? Não está muito sol, mas também não está aquele frio. Mas 21 graus para mim é frio, viu? Com o máximo de 23 graus e o mínimo de 14. Então a tendência é abaixar os níveis mesmo. Lá para a parte da noite, ó, às 20 horas já está 16 graus, então vai estar um gelo hoje. Então o índice UV está na classe 5, moderado. Use proteção solar até 15 horas. A sensação é de 21 graus, similar à temperatura real. A gente tem mais algumas coisas aqui para ver, como o pôr do sol hoje é 5,26, a umidade 64%, a visibilidade é de 26 km, então pouca névoa, pouco nevoeiro. Então está bem bacana aqui, viu? Pode pôr batendo bola. Com Ricardo Rosas, análises e polêmica do esporte. Bom, a gente volta com o Ricardo Rosas para trazer para nós as últimas informações do futebol. Aliás, dos campeonatos, né, Ricardo? Vai lá, manda abraço. É só da Copa do Mundo. Só da Copa. Nessas quartas de finais agora. Certo. Por incrível que possa parecer, até para quem está ouvindo, né? Eu quero torcer para quem nunca ganhou. Então a gente tem essa oportunidade. Quais são as opções? Nós temos 4 campeões, que já foram campeões, contra 4 que nunca foram campeões mundiais. Ou seja, hoje nós temos França e Marrocos. A França já venceu 2 vezes, Marrocos nenhum. Amanhã, Espanha e Bélgica. A Espanha já foi campeã uma vez, a Bélgica nunca foi. No dia 11, às 18 horas, Noruega e Inglaterra. A Inglaterra já foi campeã uma vez, a Noruega nunca. E às 22 horas nós teremos Argentina e Suíça. A Argentina já foi campeã 3 vezes e a Suíça nunca foi campeã mundial. E aí? Vamos torcer. Estou torcendo só para esses que nunca foram. Ah, não quero saber dessa turma aí que tem muito, não. Aliás, dessa turma que já tem, né, título e tal, principalmente quem tem muito. A Marluz está falando ali, tá com um penteado novo. Ô Marluz, e eu vou cortar o cabelo, aí se o cabeleireiro quiser inventar moda, eu topo qualquer parada, entendeu? Aí o cabeleireiro falou para mim que eu tinha que respeitar, no caso a cabeleireira é uma pessoa muito conhecida da nossa cidade, da nossa região, Valéria de Almeida, é nome conhecido, né? Falou que eu tenho que respeitar o meu redemoinho, que eu não estava respeitando, porque aqui, ó, meu cabelo aqui, né, ele nasce
quem está ouvindo aí não vai nem entender nada, né? Porque a gente está pelo rádio, mas enfim, o redemoinho que eu tenho, ele fica no centro do meu couro cabeludo, né? Mas eu sempre gostei de repartir o cabelo pela lateral, sempre usei pela lateral. Aí a Valéria, que também é a cabeleireira da Marluce, a Marluce conhece, falou que eu tenho que respeitar aqui o meu redemoinho. E que era para eu deixar o meu penteado ao natural do meu cabelo, né? Parar de forçar o meu cabelo do jeito que eu queria. Aí ela me deu a ideia, falou lá para mim que era um tal de um penteado, e tem um penteado italiano, fazer um penteado italiano em você. Eu deixei, eu topo qualquer diversão, não tem problema. Eu falo assim, que em relação à questão do cabelo, eu tenho que aproveitar enquanto eu ainda tenho, né? Eu ainda tenho minha cabeleira aqui, ó, avantajada, bastante cabelo, então eu tenho que aproveitar. Corta do jeito que quer cortar, faz penteado, eu topo qualquer coisa, não tem problema não. A gente vai, se não gostar, a gente desfaz. É igual a barba, nunca usei barba. Aí no alto dos meus, eu tava com 30 anos, eu acho, aí resolvi deixar a barba crescer. Nunca gostei, eu sempre tirava tudo, o rosto lisinho. Depois deixei a barba crescer, gostei, me acostumei, e de vez em quando eu vou lá e arranco tudo. De vez em quando eu faço isso. Eu quero mudar. Vou lá, eu falo barbeiro, pode tirar tudo. Eu vou no meu primo, que é barbeiro, a Almeida Barbearia lá em Barra Mansa, aí ele fala assim pra mim, mas você vai mesmo? Ele fica toda hora me perguntando, você tem certeza? É pra fazer? Você não tá brincando não? Eu falo, Vitor, manda a brasa, é pra tirar. Tira, muda, às vezes deixo só a região do bigode e queixo e tal, e às vezes, como já mandei tirar tudo, mas quando eu tiro o rosto todo, até nem me reconheço, acho que fica muito diferente, de tanto que eu acostumei, né? E bem dizer, tem 8 anos só que eu aderi à barba, né? Passei aí 30 anos da minha vida com o rosto lisinho, lisinho, lisinho. Agora eu já não me vejo sem a barba. Mas é bom, faz parte da nossa evolução, né? Como a nossa evolução estética que eu tô falando, né? A gente muda, aí daqui a pouco não tá legal, você volta pro antigo, né? E aí vai. Aí a Marluce tá falando ali que ficou bacana, que no frio melhor ficar de barba. Não, Marluce, quando eu dou uma cortada no cabelo aqui, eu já sinto aquele ventinho mais frio, né? E agora o tempo tá bom demais, tá do jeito que eu gosto. Olha só, meu amigo ouvinte, já são 11h52, não vai dar pra gente fazer hoje a Hora do Brasil, mas amanhã eu trago as notícias que nós temos aqui, tem bastante coisa interessante, e a gente vai fazer agora já as despedidas, né? Já vou ficando por aqui. Despedir, para lá, como é que você faz a despedida? Vou abrir. E é isso aí, né? Já está acabando mais um show da tarde. Show da manhã. O show da manhã. Confundindo aqui, tô cabeça na lua. Então já está acabando mais um show da manhã com o Wellington aqui. Quero agradecer ao Wellington, quero agradecer a todos os ouvintes. Está sintonizado na 87.5. Agradecer ao Ricardo pelas informações aqui. Agradecer ao Freitas, a Dona Aparecida, todo mundo que ligou e que participou da programação. Muito obrigado. Agora eu vou dar a voz para o Ricardo. Alô, Ricardo Rosas, a sua despedida. Gente, bom dia. Prazer estar aqui novamente. Até a próxima quinta. Já estamos chegando na final da Copa, né, velho? Até a próxima quinta vai estar na beira da finalzinha. Na beirolinha. E voltaremos já com os campeonatos brasileiros, né? É verdade. A volta da Série A, porque a Série B, C e D continuam na ativa. Então a Série A volta com muitas novidades. A gente está passando uma turbulência, principalmente o Botafogo. Chegou a ter 7 transfer ban, agora está só com 2. Já caíram 5, deve cair.
novidade do Fluminense, novidade do Flamengo, que fez um amistoso ontem. E no Vasco, a gente está no Vasco esperando quem vai ser o técnico, quem vai comprar mesmo, não vai comprar. E a gente vai voltar a falar de futebol nacional da Série A. É isso aí. Batendo bola com Ricardo Rosa. Análises e polêmica do esporte. A Marluce está falando ali, ela matou a charada, que ela está dizendo ali que o Davi ele tá com a cabeça no show de sábado, na parte da tarde. Porque você ouviu, né, quem está nos ouvindo pelas ondas da Rádio Mix e quem está com a gente pelo Instagram, o Davi falou aqui, né, o show da tarde. O nosso programa é o show da manhã, mas o Davi é o apresentador oficial da Rádio Mix, sabe, Ricardo? É o apresentador do show da tarde aos sábados, de meio-dia às 14, né, Davi? Então o Davi está conduzindo um programa musical aqui na Rádio Mix. Ele traz aí uma diversidade musical dentro da programação da Rádio Mix. Então você que gosta, que é eclético, né? Que gosta do sertanejo raiz, que gosta do sertanejo universitário e que gosta também de outros estilos musicais, MPB, pop, tem rock nacional? Tem também rock nacional. Você que gosta de outros estilos musicais, acompanhe também no sábado, de 9 a meio-dia, o show da tarde com o Davi. Com o Davi? Turino. Com o Davi Turino. Então você também é convidado, tá, gente? Fica aí, ó, acompanhe a nossa programação. A minha dica é a seguinte: liga a Rádio Mix bem cedinho, né? Você já liga ela bem cedinho e acompanhe toda a programação ao longo do dia e ao longo da semana. Meu amigo ouvinte, são 11... Ó, a Marluce está ligada no seu programa, tá lá, ó. Sabe o horário, sabe que é no sábado. Isso aí, Marluce. Valeu pela audiência. Bom, são 11h56, eu vou ficando por aqui. Agradeço ao amigo Freitas Ladeira pela oportunidade de fazer parte aqui do elenco da Rádio Mix. Quero agradecer ao Davi pelo suporte de todos os dias. Muito obrigado também ao meu amigo Ricardo Rosas pela participação, pelo quadro que ele apresenta aqui conosco. A você, meu amigo ouvinte, a minha eterna gratidão pela sua companhia de todas as manhãs. A gente sempre começa e termina o programa em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse foi o Show da Manhã, eu sou o Wellington Pires, a você o meu grande abraço. Estaremos de volta amanhã, a partir das 9 horas, aqui nas ondas da Rádio Mix. Um forte abraço e fique com Deus! Show da Manhã com Wellington Pires.